Agora a gente conversa com a deputada Beth Saún do PT. Ela vai nos falar sobre o PLC que quer extinguir a ouvidoria da polícia. Bom dia, deputada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar sempre falando com vocês e com todos aqueles que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Deputada, qual é a sua opinião, sobre a extinção da ouvidoria da Polícia Militar, esse projeto de lei complementar 31 de 2019, de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL? A senhora poderia explicar aí para todo mundo de casa qual é a sua opinião, sobre o PLC? É um tremendo retrocesso. A ouvidoria, a gente tem que lembrar que ela foi uma conquista da sociedade civil. Ela não foi dada por nenhum governo. Ela foi uma conquista no sentido de poder acompanhar o desempenho e as ações das polícias, em especial a Polícia Militar, para que pudesse, inclusive, verificar as violações de direitos humanos, os excessos, as ações violentas, truculentas de segmentos da Polícia Militar. E ela funciona e funciona muito bem. A ouvidoria, a gente não pode esquecer que ela tem independência, que ela tem autonomia e que ela tem liberdade de atuação. Embora o ouvidor seja sempre nomeado pelo governador, mas é através de uma lista tríplice, que é escolhido, e essa lista tríplice são pessoas que se apresentaram para a votação, são votadas e em seguida encaminhados. Normalmente o governo do estado indica sempre o primeiro colocado. Esta última indicação, houve uma exceção, e acabou sendo indicado, não me lembro se era o segundo ou terceiro colocado, que é o ouvidor Eliseu, que é uma pessoa também que merece o nosso respeito, e está tentando fazer na ouvidoria a continuidade do trabalho dos últimos ouvidores, que foram trabalhos excepcionais, inclusive para trazer à lume, para trazer à luz questões que ficam muitas vezes obscuras, escondidas, e dando transparência às ações da Polícia Militar. Isso é muito importante. A sociedade civil, a sociedade como um todo, é ela que paga o salário de todos nós que somos agentes públicos. E, portanto, ela tem direito a ter transparência nos nossos atos, de todo mundo. E a Polícia Militar não é diferente, não pode ser diferente. Ela tem que ter um órgão também que a controla, que a fiscaliza, que dá divulgação das suas ações. E a ouvidoria é para isso. Então, querer que a ouvidoria deixe de existir é uma atitude autoritária, é uma atitude arbitrária, é inconstitucional, até porque a iniciativa não pode ser de um parlamentar, O legislativo não pode legislar sobre matérias de extinção de órgãos públicos, já tem um vício de iniciativa, para dizer o mínimo. Portanto, é um risco isso que o deputado propõe, e um risco, inclusive, para a democracia. A democracia pressupõe instituições que fiscalizem o exercício de agentes públicos, sejam eles quais forem, independentemente do setor que eles atuam, e possa trazer para o conhecimento de todos a quanto anda essas tarefas. Seja nós temos como deputados entidades que nos fiscalizam, que acompanham o nosso trabalho, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, como a própria sociedade civil, através das transparências dos nossos atos, quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, quais são as nossas ações. Eu sou ouvidora da Assembleia Legislativa, recebo as queixas, recebo as críticas, dou encaminhamento para elas, para que as pessoas possam responder aos anseios, aos questionamentos que vêm da sociedade civil. Portanto, toda instituição pública, ela obrigatoriamente precisa dar satisfações dos seus atos, e a Polícia Militar não é diferente.
Lembrando que a ouvidoria é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, foi criada em 1995. Deputada, nos últimos meses, né, e semanas, a gente tem acompanhado muitas denúncias de ações abusivas da PM aqui em São Paulo. Como é que a senhora vê esses casos que estão vindo à tona nesse momento? Exatamente, com enorme preocupação. Olha, a gente já fez, só este ano, nós já fizemos acho que 3 audiências na Secretaria de Segurança Pública, para levar, a primeira delas foi presencial, porque ainda não tínhamos a Covid, e depois fizemos mais. Fizemos audiência na Corregedoria da Polícia Militar, com o corregedor, para levar os fatos que ocorreram em Paraisópolis, pedindo providências. Então, já tem sido frequente as nossas intervenções junto à Secretaria de Segurança Pública, no sentido de externar a nossa preocupação e solicitar do secretário e de todos os seus órgãos medidas punitivas para quem comete esses erros. O problema é o que nós temos observado. Os policiais, às vezes, estão na rua, né? Estão lá, abordam uma pessoa, acabam matando as pessoas, sobretudo se são periféricos, se são jovens, se são pobres e se são negros, né? E isso chamou a atenção da sociedade civil, não foi só nossa. Nós temos os instrumentos para fazer a cobrança, seja através das audiências que nós solicitamos, seja através dos requerimentos, seja através das nossas falas na tribuna, seja através dos encaminhamentos, inclusive, para órgãos superiores, como a Procuradoria Geral da Justiça, etc. Quantas e quantas representações nós já não encaminhamos nesse sentido? E agora, ficamos sempre aguardando que a Secretaria de Segurança Pública se posicione de uma forma mais rigorosa nesse sentido, punindo para valer quem comete esses excessos. E, inclusive, não é só a medida que vem após o acometimento da violência, mas é preciso mudar as mentalidades. A formação da polícia em São Paulo tem que passar por um processo de reciclagem. É preciso que esses policiais que vão serem formados, que vão chegar às ruas, que vão se relacionar com as comunidades, né, nos territórios que eles atuam, eles têm que estar mais bem preparados para enfrentar os conflitos sem necessidade de matar as pessoas, sem necessidade da utilização da violência. Nós temos que entender que as forças são desproporcionais. Eu não estou dizendo que se a polícia vai sair, vai fazer um enfrentamento com traficantes, etc., pode não ocorrer mortes, etc. Pode, porque eles também estão no exercício da função. Agora, de uma forma, o que nós estamos vendo é um crescimento dessa violência policial para cidadãos indefesos. Pessoas que muitas vezes estão sentadas na beira das calçadas. Quantas e quantas histórias nós estamos acompanhando nos últimos tempos nesse sentido? Pessoas que às vezes estão caminhando pelas ruas, são abordadas de forma violenta, são levadas e às vezes não se sabe nunca mais delas. Às vezes, quando são encontradas mortas. Então, isso nós não podemos mais tolerar. Isso nós não podemos mais aceitar, que a polícia entra dentro de um comércio e coloque, eles estão inclusive reproduzindo os atos que levaram à morte daquele americano, que provocou e continua provocando tantas manifestações nos Estados Unidos, e que certamente vai acabar gerando naquele país uma mudança significativa nas práticas policiais em relação à população. E aqui nós temos que fazer isso também. Tem pessoas da sociedade civil estão fazendo solicitação para o governador, para ele recebê-los em audiência, e o governador não marca essa audiência. O governador tem medo? Porque o governador também tem responsabilidade sobre isso. Ele é o chefe da Polícia Militar, né? Ele é o chefe das polícias no Estado. Então, quando ele assumiu, e que uma das primeiras falas dele foi exatamente que a polícia tinha que ser dura e tinha que matar se fosse necessário, ele está colhendo os frutos disso. Só que ninguém mais suporta isso. As pessoas estão cansadas, as pessoas de bom senso e que têm equilíbrio nas suas vidas, elas não querem que as polícias tratem a população dessa forma. A polícia serve para nos proteger, para nos dar segurança. É isso que nós queremos dos nossos policiais.
né? Nós queremos que eles tratem as pessoas com a dignidade que elas merecem, não importa se elas são brancas, se elas são pretas, se elas são pardas, se elas são ricas, se elas são pobres, se elas estão empregadas ou desempregadas, todas as pessoas precisam ser tratadas da mesma forma. Uma coisa é quando a polícia, como já disse e repito, vai fazer o enfrentamento com bandidos, vai entrar numa favela, vai entrar num beco, ela tem que ser firme, ela tem que ser dura e muitas vezes tem que ter uma posição repressora. Agora, com o cidadão livre, comum, né, que está ali muitas vezes exercendo o seu direito de ir e vir, como que é isso? Então, não pode. Essa prática não é inerente às democracias. Né? Nós vivemos um Estado democrático de direito e temos que respeitar isso. E, portanto, enquanto essas questões estiverem acontecendo, nós vamos montar uma fronte também, né, para poder denunciar isso, para poder preservar as pessoas indefesas e para poder cobrar do governador e de seus prepostos ações que possam punir esses excessos. Nós temos gente muito boa na Polícia Militar, muito boa, né? Profissionais que estão ali, de fato, exercendo a sua verdadeira função, né? Que é proteger e dar segurança para toda a comunidade. Então, esse tipo de projeto que está sendo proposto agora na Assembleia Legislativa é um descalabro. Né? Eu, sinceramente, acho que pode ter dificuldade de passar. Vai depender muito de como uma parte da base do governo se posicionar. E essa posição, ela, claro, vai ser adotada dependendo da orientação do próprio governo, né? Do líder do governo na casa e do próprio governador. Então, vamos ver como o governador se posiciona nesse sentido. De qualquer modo, sendo aprovada, você pode ter certeza que a nossa bancada vai entrar imediatamente com uma ação direta de inconstitucionalidade nos órgãos competentes. Deputada, e a senhora está falando aí agora sobre esses excessos, né? E a gente também tem visto, não só aqui no país, mas no mundo, né? Está repercutindo aí muito sobre os excessos da polícia. Agora, na sua opinião, deputada, a gente precisa ter uma reforma, né, aqui no estado de São Paulo, na polícia militar. E como a senhora acha que deveria ser essa reforma? Olha, o ambiente hoje também, a gente não pode esquecer que o presidente da República, ele acaba dando guarida para isso, né? Então, cria-se um ambiente no país onde as pessoas acham que elas estão acima das leis, né? Elas podem sair para as ruas e fazer aquilo que elas quiserem. E a polícia entrou um pouco, um segmento da polícia entrou um pouco nesta linha. Contaminando a gente tá... o ministro Barroso, o ministro Celso de Mello, acho que é o Celso de Mello, impediu que houvesse essas incertas todas nas favelas do Rio de Janeiro. Para quê? Porque estava tendo muitas mortes, e mortes de pessoas inocentes. E ninguém é juiz. Ninguém é juiz. Nós não temos pena de morte no Brasil. Ninguém pode sair por aí atirando, matando as pessoas. Você quer combater a criminalidade? Tem que combater a criminalidade. É preciso combater aqueles que se comportam à margem da lei. Claro que sim, mas eles têm que ser investigados, presos, julgados e punidos após o julgamento. É assim que a gente tem que agir. Agora, desta maneira, aleatória, né, matando pela classe social, matando pela cor, né, matando pela faixa etária, o que é isso? Isso não existe. Então, nós temos, como representantes do povo paulista, a gente tem que gritar, a gente tem que denunciar isso e tem que impedir que isso ocorra. Agora, o que eu sinto em alguns momentos é que parece que o governador também perdeu um certo controle sobre segmentos da Polícia Militar, né? Que às vezes ele fala uma coisa, eles fazem outra. Então, e esta reforma, ela precisa ser feita desde o momento que a pessoa ingressa na academia da Polícia Militar, né, o conteúdo que é dado para eles,
O currículo que é apresentado para eles também precisa sofrer mudanças, porque a sociedade é mutável, ela avança, ela muda. Então, eles também precisam mudar. Não dá para um policial militar que é formado sair dali, né, achando que o fato dele ter um revólver na cintura faz dele uma pessoa privilegiada que pode sair por aí atirando em quem quer que seja. Ou um cacetete na outra, ou uma bomba de gás lacrimogênio. A gente vê como eles tratam. Nós vimos, aí nós somos vítimas aí no interior da Assembleia, que é uma vergonha a Assembleia abrir as suas portas para batalhões de choque da Polícia Militar, quando tinham aí trabalhadores que estavam reivindicando para não aprovação da reforma da Previdência, da forma como ela veio para ser aprovada, porque eles seriam extremamente prejudicados, estavam no seu legítimo direito de se manifestar numa casa democrática. Como é que você pode chamar batalhões da polícia, da tropa de choque para poder fazer um enfrentamento? É um enfrentamento desigual, né? Absolutamente desequilibrado, com a utilização de gás-pimenta, de bombas de gás lacrimogênio, de cacetete. Tem que parar com isso. As polícias precisam ter um treinamento, a não ser que ela seja ofendida, que ela seja agredida, né? Mas ela precisa parar, ela precisa acompanhar para dar segurança para todo mundo, né? Mas não sair, e ela tem lado, infelizmente, tem demonstrado isso. Não é? E o lado acaba sendo, a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco disso. E é essa defesa que nós temos que fazer, das pessoas que são oprimidas, né, das pessoas que estão numa posição hierarquicamente, na escala social inferior, por conta da sua renda, por conta da sua cor, por conta da sua formação, por conta de uma série de coisas. E isso, nós precisamos dar um basta para isso. E o governo do Estado precisa entender. E o que eu acho importante também é que o governador também tem sofrido isso. E ele percebeu que, inclusive, para os seus planos maiores aí de querer se candidatar à presidência da República, né, essa violência que a polícia militar tem nas ruas, que segmentos, eu sempre faço questão de não generalizar, tem nas ruas, afeta também o propósito do governador do estado de querer se colocar como candidato à presidência da República para as eleições de 2022. Deputada Beth Saum, do PT, eu queria agradecer aí a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigada, deputada. Bom dia, deputada. Conferindo